Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, dessa vez um Vultos e Sombras, né? E a gente vai falar de um filme que está aí, não sei se estreou, né? Mas enfim, é bastante comentado, que é o Infinity Pool. É óbvio que eu vou falar também da nossa campanha no Catarse, do Três Visionários e Malditos. Não tem muito a ver, né, com o tema do filme em questão, mas enfim, né, são narrativas visionárias, tem um conteúdo violento e subversivo que, de certa forma, entram nessa tradição longa que vai dar no filme do Brandon Cronenberg, né? Então a gente pode falar, enfim, tipo, um filme que acho que saiu esse ano, enfim, né? E é dirigido por Brandon Cronenberg, o filho, né, do David Cronenberg. Tem um grande elenco de autores de outras produções, Mia Goth, né? Outros atores menos conhecidos, para meio que um peso ali, né? Amigos do diretor, sei lá. É uma produção com vários países, inclusive alguns do leste europeu, né? Croácia, se não me engano, e Canadá, que é a terra de origem, tanto do pai Cronenberg quanto do filho Cronenberg, né? E Infinity Pool, ele tem. É um filme que o resultado final é misto, vamos dizer assim. Ele tem alguns elementos que enfraquecem um pouco a trama, mas ele dá bastante o que pensar. E no caso específico aqui do nosso Vultos e Sombras, são basicamente comentários ensaísticos, livres, né? Assim, de livre associação, vamos dizer assim, a respeito de filmes mais ou menos conhecidos, mais ou menos premiados, ou bem premiados, mas hoje em dia esquecidos. É... Então esse filme ele apresenta alguns elementos interessantes para a discussão de temas que eu considero praticamente muito interessantes nos dias de hoje. Um dos principais temas é uma construção semântica, né? Uma construção, digamos assim, que faz parte da narrativa cinematográfica mais ou menos contemporânea, ao menos dos últimos 5, 6 anos para cá, que se acelerou com a pandemia, é bem verdade, esse tipo de construção, embora seja anterior, que é a narrativa de ressentimento entre classes sociais, né? É necessário distinguir alguns elementos assim, né? Eu primeiro vamos definir, né, o que seria isso que eu proponho, vindo de várias conversas, inclusive com o nosso tradutor Fábio Ack e outras pessoas, né, que estudam cinema. O que seria as narrativas de uh, ressentimento social ou entre classes? Seriam narrativas em que existe um elemento de poder econômico ou político, ou ambos, nas mãos de uma minoria de privilegiados, oprimindo um grupo, ou uma, nesse caso específico, é um grupo também, mas é uma pessoa ali, uma base. E essa opressão, ela pode ou não ter resultados catárticos. Ou esses resultados catárticos estão dentro da trama. Em geral, tem resultados catárticos. Aqui nessa trama também vai ter. É... O que eu quero dizer exatamente com isso, né? Existe um enfrentamento, então, entre ricos e poderosos e despossuídos. E os despossuídos, no final, levam algum tipo de vantagem. Amarga, às vezes. Nesse caso específico do Infinity Pool, bastante. Mas ainda leva. É... Esse tipo de narrativa, ela tem um forte aspecto alegórico, né? Evidentemente, a representação da riqueza, ela tem graus de realismo, né? Desde o fraque, né, e cartola até realmente uma representação do mundo dos negócios ou coisa assim, mais centrada, né, nas pessoas que trabalham com isso, ou mundo do poder, né? Mas não é essa opção, em geral, das narrativas de ressentimento social, né? E uma coisa muito importante nesse tipo de narrativa é a ideia do ressentimento.
não existe uma possibilidade, uma projeção, nem sequer um cinismo em relação à convivência de diferentes classes sociais ou do empobrecimento de alguns para o lucro de outros. O comentário é evidente, a percepção também, mas como os personagens, digamos assim, que estão do lado, né, da riqueza opressiva, eles têm uma certa tendência caricatural, esse comentário é anulado e vira realmente uma disputa mais quase individual. Em alguns casos é bastante individual, aliás. É, é importante reconhecer essas características porque esse tipo de narrativa está próxima de várias outras, né? Então a narrativa de ela também, digamos assim, ela se espalha para uma quantidade bem considerável de gêneros, embora os gêneros mais sombrios estejam mais no domínio dela, né? Como é o caso, inclusive, de Infinity Pool. É terror, suspense, um drama mais obscuro, é mais ou menos nessa pegada, não é? Um aspecto que é importante destacar é que, evidentemente, existem narrativas de conflito entre classes ou de soluções, soluções não seria bem a palavra, mas de aspectos políticos que vão digamos assim, ultrapassar, vão atravessar digamos assim, a luta de classes. Um exemplo, né, é justamente, por exemplo, o Salário do Medo, que eu mencionei aqui, o The Sorcerer, né, que é o Comboio do Medo. São filmes, quer dizer, é a mesma história em duas visões diferentes, mas evidentemente trabalha com uma ideia de luta de classes, sem solução, evidentemente, né, nesse caso, ou com uma solução cínica, anticlimática, deliberadamente anticlimática, porque, como eu comentei no vídeo sobre esses dois filmes, não há possibilidade de redenção no capitalismo ali, né, orquestrado na estrutura do filme. E assim são outros filmes, né, que apresentam um conflito de classe, às vezes um conflito de classe, digamos assim, complicado, né, por outros conflitos, como conflitos coloniais, como é o caso da Batalha de Argel, do Gilo Pontecorvo. O Costa Gavras, né, é um diretor que trabalhou muito esses aspectos, filmes como O Estado de Sítio, A Confissão, O Corte, que é bem recente, que é exatamente sobre uma pessoa que é demitida e começa a caçar pessoas mais capazes do que ele matar para poder ter as vagas da área, né, que ele se candidatava para emprego. Esses são filmes, de fato, sobre conflitos sociais numa esfera de confronto, numa esfera de luta de classes. É, não que sejam necessariamente filmes marxistas ou simpatizantes do marxismo, mas são filmes com uma perspectiva mais nítida do conflito. Os outros, né, como o próprio. Agora a gente pode falar de alguns exemplos, né, dos filmes de ressentimento social. Acho que o grande clássico é o Parasita, é bem aquilo. São ressentimentos sociais articulados ali de uma família que gostaria de ter aquela casa, literalmente, e mais ou menos obtém isso no final. Em disputa com outras pessoas na mesma condição, também querendo domínio da casa, de certa forma, e os próprios donos da casa, que são os ricos, um pouco ingênuos, mas isso é até bem trabalhado no filme. Eles não são tão caricaturais assim, embora ainda sejam. Tem um filme recente americano de aventura, como eu falei, os gêneros são bem amplos, chama Caça, que repisa, né, o velho tópico da caçada humana, dentro dessa perspectiva de ressentimento entre classes, dessa vez os ricos sendo esclarecidos, os pobres, os trumpistas, burros, broncos, que têm que ser eliminados. Ah, tem vários outros filmes, em geral, esse gênero, e isso é muito interessante, aqui entra um dos aspectos bem peculiares do Infinity Pool. Esse gênero, não vou dizer gênero, né? Essa estrutura narrativa específica, ela se desenvolveu bem nas produções coreanas e norte-americanas, por motivos óbvios. São os dois países que mais sofrem com o capitalismo avançado, com o fato do país estar praticamente na mão de uma meia dúzia, no caso da Coreia, uma meia dúzia de famílias, né? No caso dos Estados Unidos, uma meia dúzia de bilionários, não chega nem a 100, né? Que praticamente comandam a
a economia inteira do país e tem um rendimento superior ao PIB do Brasil, ao PIB de São Paulo, né, ao PIB da Argentina. Um cara como o Musk, Elon Musk, o Jeff Bezos, né, e são indivíduos que defendem o fascismo, né, inclusive o Elon Musk defende agora a eugenia para a melhoria da raça dos ricos, né, da raça branca do lado dos ricos, né. Então, né, a gente pode dizer que com a aceleração promovida especialmente pela pandemia, vários desses filmes refletem a pandemia, inclusive o próprio Infinity Pool. O ressentimento social se tornou mais flagrante também por essa espécie de império de governos ou lideranças populistas, conservadoras, reacionárias, né? Que deixam heranças, né? Que é o caso até do Brasil, do Bolsonaro, né? Você deixa uma estrutura política toda montada ali, com uma maioria de senadores, um monte de governadores, né? Com tendências fascistas, e você tem que conviver, né? Com esses fragmentos de fascismo na sociedade que complicam a vida de todos, né? Especialmente os trabalhadores. Então, essa visão, né? Dessa sociedade fragmentada, assim, atomizada, e sem defesa, em que você vira Uber e é o que você tem, eu acho que essa visão é especialmente forte nos filmes de ressentimento social que correspondem, né, a uma resposta a essa, digamos assim, situação. E o Infinity Pool, ele tem uma série de inovações em relação aí a essa estrutura que eu comentei, cujo exemplo máximo, né, premiado, reconhecido, é o Parasita, né? Porque, em primeiro lugar, e é interessante que ele tem um trabalho de gráfico muito interessante dos créditos, né? Uma coisa meio vanguardista anos 60. E é mesmo que meio que uma distopia que lembra um pouco, né? Assim, o Godard, Alphaville, um colega, né, do grupo Resficta, por exemplo, lembrou um pouco Laranja Mecânica, né? Então tem esse aspecto meio, assim, daquelas cores, né, abrasivas, muito fortes e tal. Mas o primeiro aspecto diferenciado que é muito interessante é que essa estrutura de filmes, né, que eu mencionei, filmes e narrativas, tem literatura também, eu não cheguei a pesquisar muito, de ressentimento social, mas os filmes, né, são basicamente produções americanas e sul-coreanas. O Infinity Pool é uma produção canadense europeia. Foge um pouco do eixo, embora o Canadá também seja na América do Norte, reflete as mesmas questões e condições, né? Mas traz alguns elementos novos, porque traz o elemento europeu, porque a Europa vive muito isso, né? Afinal, a Inglaterra, ela vive aí uma espécie de nova era Thatcher, né? Com vários conservadores fascistizantes no poder, tentando destruir o que restou de todo tipo de estrutura social que a Thatcher já não tinha destruído, ou aquela cooptação trabalhista, né, que é o Tony Blair, que é uma espécie de versão Thatcher de outro partido. É, Então, o filme traz isso um pouco para a Europa. E é interessante, o primeiro aspecto muito rico desse filme é o mundo que ele constrói, que ao mesmo tempo é muito, extremamente frágil, mas é nitidamente uma espécie de paródia desse sem fim de filmes de distopia em ilhas, em lugares exóticos, né? É um lugar exótico que não casa, nada casa nesse lugar exótico, porque as pessoas são brancas, porque são europeias, provavelmente foi filmado na Croácia, né, umas regiões na Croácia. É, Tem um aspecto ali de meridional, de país, né, com uma costa mediterrânea, que é o caso, inclusive, mas ele tem ao mesmo tempo estação de chuvas e nada indica isso. Aliás, nem chove tanto assim na trama, só no final, né? Então é um mundo contraditório e eles têm um aspecto fortemente soviético, né? Existe inclusive uma, eu acho que é uma brincadeira deliberada, porque os carros favoritos dos ricos locais que eles alugam para passear e tocar o terror na cidade, na região, são Cadillacs gigantescos, né? Aquele típico carro americano dos anos 50,
que é o carro mais comum em Cuba, por exemplo, que é uma ilha também, né? Então tem esse aspecto assim meio de um exotismo fabricado, deliberadamente fabricado, ironicamente fabricado. Às vezes eu acho que o do Cronenberg filho, né, o Brandon, ele cai nesse próprio exotismo que ele cria e acaba soando um pouco forçado. Eu já vou contar um pouco disso na parte, né, que eu vou falar de alguns problemas do filme. Mas em primeiro lugar, esse mundo, ele é muito frágil e ele tem consciência disso, porque assim, é como se fosse uma combinação de vários elementos que são justamente esses hotéis de 6 estrelas em Dubai ou onde foi a Copa, né, no Catar, aqui em São Paulo mesmo, que são lugares assim completamente ilhas de concreto, com tal isolamento em relação ao universo ao redor, que parece que você está em outro mundo. Né? Tanto aspecto tecnológico quanto aspecto de luxo, não é? Ainda mais assim, por exemplo, esses lugares que ficam em desertos, né, como é Dubai ou Catar mesmo, está uma temperatura de 50 graus lá de fora e dentro 18 graus, né, climatizado, 20 graus, 21 graus, né? Inclusive até nas áreas externas, né, tem ventiladores, não sei o quê, que conseguem baixar aquela temperatura que seria 50 graus para algo mais tolerável, né, para os ricos brancos, né, que estão ali, europeus ou americanos, estão ali pagando o peso de ouro, né, naquele hotel, um resort, ou o que seja. Existe bastante isso, só que isso é feito de uma maneira caricatural, né? Como eu falei, a questão da caricatura ela é muito forte no, nesse tipo de narrativa de ressentimento social. E aí retoma a história da caricatura, né? A caricatura é uma obra de ressentimento, em geral, e social, né? Tanto dos pobres, né, atacando os ricos, a famosa ideia da cartola, né, do fraque, quanto os ricos atacando os pobres, né, os pobres representados como selvagens, burros, animalescos, né? Então os dois lados se atacam e a gente vê bem isso aqui, né? Mas assim, o hotel ele tem apresentações, assim, um restaurante chinês ou japonês, né, com comidas típicas. Por outro lado, tem apresentações de dança de Bollywood. Isso é muito interessante, porque é engraçado que é o detalhe, né? O detalhe é mais intrigante no filme do que a narrativa propriamente dita, que é um pouco clichê, no fim das contas, né? Mas eu vou falar de alguns elementos interessantes na narrativa por outro lado, que tem a ver com o protagonista. Ah, então, o mundo que ele constrói é um mundo deliberadamente frágil, né? É um universo que tem uma ilha. Nessa ilha existe uma religião, mas nunca você vê ninguém fazendo procissão, não existe minarete, não existe uma arquitetura religiosa, só vê fábrica velha, parece né, um lugar ali meio... Algumas das cenas lembram um pouco uma versão solar do Stalker, né? Porque são fábricas velhas, com carro destruído, que eles ficam andando ali, passeando, né? Meio que fazendo, é um pouco stalker, né? Um turismo ali no lugar destruído. Ah, como eu falei, isso é deliberado. Isso só é forçado, isso é muito forçado, no momento do consumo de uma ayahuasca local, que não era necessário aquilo. Eles simplesmente poderiam pegar um caixão de crack ou um ayahuasca e falar, ó, tô ayahuasca. Tem toda uma ritualística ali, né? Porque existe essa sociedade muito fechada, como eu falei, né? Tem execuções, tá? Eles têm um procedimento que é o seguinte: se caso a pessoa for pega cometendo um crime, são vários crimes, pornografia, sodomia, atentado ao pudor, assassinato, evidente, mas tudo é punido com a morte, né? Essas pessoas têm uma tecnicidade que permite que elas escapem, mas elas enfrentam a punição ao mesmo tempo. Quem assistir vai. Isso é óbvio, acho que fala até no trailer, mas eu não vou, né, comentar. Muita gente não vê trailer, né, justamente não tomar esse tipo de surpresa. Eu não me importo muito, né, a experiência do filme é única de qualquer forma, independente se eu souber o final ou não, mas muita gente se importa, então não vou comentar. Né, tenta uma tecnicidade, aquela mumbo-jumbo de filme de ficção científica, né, tem uma coisa miraculosa que faz com que eles sejam punidos e ao mesmo tempo escapem da punição. E esse aspecto cria
uma espécie de solidariedade entre as pessoas que sobrevivem a isso. E é aí que o filme começa a bambear um pouco, né? Porque assim, a solidariedade óbvia que existe ali é entre pessoas ricas abusivas. Essa ideia de uma espécie de sociedade por conta do ritual, que é muito interessante, isso parece uma sobreposição de um outro filme em cima desse filme, não é? Porque se não houvesse essa sobreposição, por outro lado, não teria um motivo do encontro, né, do escritor, que é o personagem central, que é um Skarsgård aí, um deles, da família, que eu não me lembro agora, com o grupo da Mia Goth, que é a líder, né? E o que acontece é o seguinte, ele passa por esse processo que eu mencionei, de ser punido e não punido ao mesmo tempo, e ele acaba se envolvendo com esse grupo. Mas seria mais interessante se esse envolvimento fosse realmente por curiosidade apenas, né? Se estaria mais dentro do universo do ressentimento de classe, né? Porque é importante explicar isso. Ele é pobre, sustentado pela esposa, né? Então, de certa forma, e isso é bem demonstrado ao longo do filme, a esposa tem mais malemolência com o grupo, por assim dizer, nos diálogos que você pega soltos, do que propriamente o escritor que está só fascinado, sexualmente fascinado com a Mia Goth, né? Com o personagem da Mia Goth. Então, assim, a, ao fazer esse procedimento, que é bem exemplificado desse ayahuasca local, dessa ilha imaginária, dessa ayahuasca, né, da ilha imaginária, é, o que acontece? Ele é aceito no grupo, com uma série de rituais, né, locais, mas que não fazem muito sentido. Era mais fácil ele ter sido aceito no grupo simplesmente por ele ser uma curiosidade daquelas pessoas, que, né, que mais ou menos no final se revela. E mais nada além disso, né? Mas não, eles criam todo esse aspecto, né? Ou seja, aquele típico procedimento do diretor ou do roteirista que não queriam perder aquele universo e só ficar na questão de classe, que é, como eu falei, muito interessante, porque é o ressentimento puro. É aquele indivíduo que era alguém que deveria estar morando, sei lá, de favor na casa da mãe, no sofá de uma ex, né? De uma ex-esposa, de um parente, assim, e seria um fracasso, né? Aquele tipo de fracasso que conseguiu se dar bem por conta de uma série de fatores que o filme mais ou menos explica, também não vou dizer. E de certa forma os ricos têm um ressentimento disso, né? É nítido o jeito como eles, até a própria esposa, e isso, aliás, aparece o próprio diretor e o personagem, né, do Skarsgård lá, ele tem consciência disso, né? Que é uma das cenas bem interessantes do filme, é, de um delírio, na verdade, o sonho, enfim, que ele tem envolvendo a esposa e todo aquele universo, só que de uma forma mais transfigurada, né? Porque o universo de umas pessoas, assim, eles usam umas máscaras pavorosas, assim, mas muito bem feitas, né? Provavelmente vai vender muito essas máscaras horripilantes e que seria uma da cultura local, né? E também fábrica máscaras fabricadas na China, né? Então, como eu falei, isso é uma ironia, né? Que o diretor está toda hora falando, né, de certa legitimidade do exótico, né? Que parece que atrai tanto as pessoas, né? Ah, eu vou aqui na, aqui em São Paulo no Mercadão Municipal comer fruta, que as pessoas vão dar um golpe em você, né? Se você for fazer isso. Enfim, Uh, como eu disse, tem uma estrutura interessante, porque é um indivíduo, né, que é um indivíduo só, né, não é nem uma família, não é um grupo, não é um, né, como na caça um grupo, no Parasita uma família, né, ou alguns amigos isolados, algum grupo de pessoas em alguns filmes. Não, aqui o ressentimento se dá contra um indivíduo, não é? E é um ressentimento dos ricos dessa vez, né? Então eu achei muito interessante, né, como acontece aliás na caça, porque de certa forma, quando isso acontece, a catarse que eu mencionei, né, que é necessária nesse tipo de filme, porque como não existe uma solução possível e nem o cinismo parece viável, não é? Nem o cinismo do anticlímax, né, o salário do medo parece viável, você precisa de uma catarse,
né? Ela existe é bem amarga no Parasita. Existe todos esses filmes que eu mencionei. E aqui ela tem um certo amargor também, mas é uma catarse muito peculiar porque ela se dá no momento em que o personagem percebe uma certa fatuidade, né? Uma certa assim. Ah, estavam basicamente passando férias, né? Como se fosse ali um lugar que você pode fazer o que você quiser, se você tiver dinheiro para isso. E depois eles voltam para suas vidas normais, eles meio que vão passando para descompressão, né? E o personagem não consegue mais passar por isso. Então essa é meio que uma catarse da descoberta, né? Não é só o momento anterior, que é bastante violento, embora não explícito, questão de custo talvez, mas é uma catarse que se dá pela percepção do personagem que fica, né? Quer dizer que ele não está conseguindo passar por essa descompressão mais para voltar para a vida normal, normal, entre aspas, dele. Então, é a percepção que debaixo de todas aquelas máscaras sociais, né, de novidade de máscara, você tem aquelas pessoas horripilantes e criminosas e que não tem limite algum moral, ético, né? Não existe limite, né? Porque elas têm dinheiro, elas fazem o que elas querem. Então é um filme muito interessante, como eu falei, tem umas coisas brega, né? Como eu falei, essa ayahuasca local, não é? Por isso que não funciona, é mais facilmente usar uma droga que já existe. Essa também é licença para poder fazer cenas surrealistas, eu acho bizarro, né? Você tem um filme como El, do Skolimowski, que eu vou comentar em breve aqui, que tem sequências de surrealismo que são sequências de surrealismo, eles aparecem no meio da trama e você vai encaixando ali, né? Supõe-se que o espectador tem essa capacidade. Mas é isso, de qualquer forma, enfim, tipo, um filme muito interessante e ele é um destaque, né, dessa nova corrente, né, de filmes, de narrativas de ressentimento social que vai se consolidar e vai se consolidar cada vez mais, né? A distância entre ricos e pobres vai se configurar cada vez mais, isso não, acho muito difícil. Não há fantasia de revolução que resulte em revolução, né? A gente não tem condições para isso. E, por outro lado, o próprio planeta que está sendo destruído aceleradamente pelo ser humano vai criar, né, castas de ricos que vão estar bem protegidos, né, e pessoas que vão estar ali ao sabor, infelizmente, das intempéries e do horror, né, desse novo planeta Terra reconfigurado pela ganância humana. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.